Bem-vindos mais uma vez ao Complemente Podcast, hoje para falar sobre Reiki e Ho Oponopono, com um convidado especial. Foi difícil marcar isso daí, hein? Bastante, mas vai valer a pena, eu tenho certeza. Carlos Humberto Soares Júnior está aqui com a gente, mestre em Reiki. Obrigado, Carlos, por estar aqui com a gente. Eu sei que foi difícil, mas valeu a pena, né? Demorou para sair. Vale. Carlos, muitíssimo obrigado por você ter pego o seu final de semana vindo aqui. A gente grava no Flamengo. Eu sei quanto que é difícil a sua agenda de cursos, né? Você dá muito curso final de semana. Então, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar a sua sabedoria. Para mim é um grande prazer. Eu fico honrado pelo convite, até pelos nomes que já passaram por aqui. E eu acho essa troca, assim, ao vivo, sabe? Muito genuína. Olho no olho. Vocês estão sentindo a minha energia, eu estou sentindo a de vocês. E eu acredito que os seres humanos são como livros vivos. E essa riqueza tem que ser compartilhada. Então eu vou abrir meu livro, vou abrir minha vida, vou ser o mais honesto que eu puder ser com vocês. E vamos ter uma grande experiência juntos, com certeza. Vamos sim. Então, vamos começar pelo começo, né? As pessoas falam muito sobre Reiki, né? Eu imagino que quem nunca escutou falar, em algum momento leu, ouviu e não sabe direito o que é, ou sabe que é uma coisa muito restrita, né? Ah, energia com mão, tem mão no meio, mas de onde vem essa energia? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o Reiki. Bom, essa resposta é bem pessoal, tá? Eu enxergo o Reiki por uma perspectiva minha, né? Então, se você perguntar para outra pessoa que seja mais racional, ela vai dar outra explicação, mais técnica e científica. Eu falo com o meu coração. Legal. O Reiki, para mim, é uma filosofia de vida. Tá? É um caminho espiritual. É uma técnica de desenvolvimento pessoal. Envolve muitas ferramentas. As pessoas entendem muito o Reiki pelo toque de mãos, pela imposição de mãos. E eu vou te falar que isso, na minha opinião, é só a pontinha do iceberg. Que legal. O Reiki envolve meditação, e o Reiki envolve uma prática chamada Joshin Kokyo-ho, que é um respiratório. O Reiki envolve reprogramação mental. Ou seja, são muitas ferramentas. E o Reiki traz uma filosofia de vida que tem que ser integrada no dia a dia. Né? Porque eu acredito que não adianta nada você fazer uma boa prática matinal, por exemplo, depois você sai para a rua e deixa tudo para trás. Sim. Aí tem um comportamento agressivo no trânsito, impaciente com seus filhos, irritadíssimo no seu trabalho. Então, eu tento levar o Reiki para a minha vida o tempo todo. Já para pegar o nome, né? O Reiki, de onde ele é? Oriental? Vem de onde, assim? Como começou e onde começou? O Reiki é uma técnica japonesa, que foi desenvolvida por um monge budista. Na real, o cara, ele meditou a vida inteira, ele praticou muitas técnicas a vida inteira. E essa experiência surgiu numa meditação de 21 dias numa montanha sagrada. Caramba! Ele meditou e jejuou por 21 dias e alcançou uma iluminação. Então o Reiki é uma técnica que surgiu de uma experiência de iluminação de um monge budista em março de 1922, numa montanha sagrada chamada Monte Kurama. Então, como o Reiki surgiu de uma experiência de iluminação, eu acredito muito que o Reiki carrega esse potencial de te conduzir à iluminação. Perfeito, perfeito. Aí, para não ficar uma coisa muito mística e tal, o que seria iluminação? Cara, quanto mais próximo de você mesmo, mais iluminado você está. Para mim é bem simples o processo. E aí você agora chegou... você gostou, né? Olha, meditação, budismo. Não vou falar aqui para a audiência que está vendo pela primeira vez, mas eu gostei sim. E uma coisa interessante, né, que a gente sempre fala aqui, todo mundo chega num caminho de saúde mental por causa de algum sofrimento, né? Até brinco, né? O sapo só virou sapo porque acabou a água, né? Tem que ter alguma energia para poder nos tirar do sofrimento, né? E chegar em algum lugar melhor. Teve alguma coisa com o Carlos nesse sentido ou não? Teve muitas coisas, na verdade. Muitas coisas. Se você quiser falar, tá, Carlos? Não, fica à vontade. Não tem problema nenhum, eu adoro falar sobre isso, na verdade. Eu nasci em São Paulo, né, em 69, e meu pai era um investidor muito arrojado no mercado financeiro. Tá. Então, nós lá em casa sempre tivemos uma vida assim, cheia de altos e baixos. Né? Quando eu nasci, por exemplo, eu morava numa mansão, no Morumbi. 4 anos depois, quando meu irmão nasceu, a gente morava num apartamentinho. Então, esses altos e baixos foram frequentes na minha história de vida. Isso foi bem enriquecedor, na verdade, né? Tipo, eu conheci o lado da riqueza, o lado da pobreza, consegui ver a vida por várias perspectivas diferentes.
Isso é enriquecedor. Mudei muito de escola e tal, Uhum. por conta dessas mudanças. Só que também deixou sequelas em mim, né? Sim. Imagina como uma Imagino. criança assimila a experiência de estar numa mansão um dia, com tudo de bom e do melhor, numa excelente escola, depois perder tudo. Caramba. E mudar, né, também o tempo todo. Para criança isso é difícil, né? Exatamente. E aí me criou um padrão de ansiedade crônico. A ponto de chegar na adolescência, eu ter dor, problemas digestivos, sabe? Ter dor no estômago, refluxo, ter que tomar remédio, vomitar muitas vezes antes de provas, né? Então, eu acabei, por conta dessas experiências, crescendo uma pessoa ansiosa e Caramba. controladora. Ou seja, eu queria controlar o futuro. Sim, sim. Porque você estava com o trauma do futuro, né? É que a Exatamente. gente já falou de ansiedade. A ansiedade é o medo de ter medo, né? É Você isso tinha aí. medo do futuro que você já tinha uma visão deturpada dele, né? Baseada no que você tinha passado. Né? Eu estava sempre esperando que algo ruim fosse acontecer, Uhum. na verdade. Eu queria estar preparado para isso. Isso gerou também um padrão de autocobrança excessivo, né? Uhum. E como eu cresci competindo na natação, competindo no futebol, eu já tinha essa energia de competição e autocobrança também bem forte dentro de mim, né? Então, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, foi uma mudança bem dramática para mim. Eu não me adaptei muito ao Rio E de foi Janeiro pelo no trabalho do início. seu pai. Foi pelo trabalho do meu pai também. Só que, ao mesmo tempo, me revelou a praia, né? E a praia é um universo maravilhoso, onde você conhece pessoas de todos os níveis culturais, Com classes certeza. sociais. E eu me encantei com o surf logo de cara. Eu tinha 11 anos nessa época, comecei a pegar onda. E meu lifestyle mudou nessa época, sabe? Mas, para variar, eu comecei a competir no surf. É E mais comecei ansiedade. a treinar. Aí virou, Aquilo passou a ser uma obrigação também de estar treinando sempre. E competição. E véspera de competição, eu também não dormia direito. Eu acordava com embrulho no estômago. Era nesse nível, né? Só que quando eu cheguei com 17 anos, que eu me formei, meu pai falou assim: Carlos, esquece essa história de surf, porque isso não vai te dar um futuro. E você vai vir trabalhar comigo no mercado financeiro. Ixi, aí complicou, hein? É muito difícil você dizer não para uma pessoa que te ama, Sua que você referência, ama, né? que eu admirava e admiro, e dizer que fez não pros tudo por mim a pais. vida inteira, sabe? Então, eu acabei indo trabalhar no mercado financeiro, bem Até porque contra a dizer não para vontade. pai e mãe é custoso, né? É Verdade. pesado, independente, né, das circunstâncias. Isso Não, é uma mas- coisa que custa, mas né? você Sei, já ainda tinha- mais que eu fui o primeiro filho, um filho muito desejado. Esperado. E o sonho dele era ter o filho trabalhando com ele no negócio dele. Meu pai era dono de uma corretora de valores. Caramba. Ele devia verbalizar isso muito, né? Já preparando você para isso. A gente vai sendo programado ao longo da vida para isso, né, cara? E é óbvio, eu entendo que eu não culpo meu pai em momento algum, né, por ter me tirado do universo da competição do surf. Ele queria o melhor para mim, É isso aí. mas o melhor dentro da visão dele. Sim. E tudo bem. Fez parte do meu processo de crescimento, né? Bom, aí minha rotina ficou bem sofrida mesmo, porque eu ia para a corretora dele de manhã, era bem estressante para mim. Depois do almoço eu ia para o IBMEC, fazer curso na área de mercado financeiro, e à noite ia estudar administração. Caramba. Então eu não tinha um momento assim de alegria, de relaxamento no meu dia, né? E aí largou o surf total. Não, eu nunca larguei, mas ficou mais Final de limitado, era semana, mais né? fim de semana É. e tal. Só que o mercado financeiro tem aquele efeito colateral, né? Que você ganha dinheiro. Eu não sei como está hoje, mas naquela época você ganhava dinheiro de um dia para o outro, sabe? E quando você ganha dinheiro, o que acontece? Você compra fugas, né? Você compra anestésicos que vão ajudando Compensações, você né? a lidar com o sofrimento, vai anestesiando a sua dor. Sim. Bom, mas eu sabia que não era meu espaço ali, que não era meu lugar, que não tinha nada a ver com a minha natureza aquilo. E era bem sacrificante para mim estar ali. E eu costumo dizer que quando você não faz um movimento que você sabe que tem que fazer, a vida acaba fazendo por você. Então isso quer dizer o seguinte, que mudar não é uma opção. Você vai mudar, você vai se transformar. A única escolha sua é como eu vou realizar essa mudança. Perfeito. E aí, 1 ano e meio depois, a empresa do meu pai faliu, né? Isso foi bem dramático para minha família, que a gente realmente perdeu tudo, e foi libertador para mim. E eu pude fazer novas escolhas. Você viu um zero de novo, né? Agora eu posso fazer tudo do zero de novo. Né? Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu peguei um visto de estudante e fui morar na Califórnia.
E naquela época não tinha internet, naquela época ligação interurbana na cara, a gente estava sem grana. Então eu fiquei basicamente trocando algumas cartas com meus pais. E lá eu voltei a ter uma vida mais saudável, né? Eu fiz pequenos trabalhos, eu surfava e estudava à noite. Então o ano passou e eu tive que voltar porque o visto expirou, né? Uhum. E quando eu voltei, eu vi que a situação da minha família estava bem crítica mesmo, a nível financeiro. Nessa época a gente já estava morando em Vargem Grande e a rotina voltou a ficar bem difícil. Eu arranjei logo um emprego no centro da cidade, como representante comercial. Mudei de faculdade, fui fazer relações internacionais e saí de casa de madrugada para estar no centro da cidade na hora certa. Ia para a faculdade à noite, chegava em casa quase meia-noite. Então, mais alto e baixo, né, agora? Né? Cara, era muito puxado, era muito difícil, era muito desafiador, mas foi uma fase de muito crescimento, porque eu era um cara tímido. Isso era sabe? novo, Você né? tinha 20 e quantos? Eu tinha 19 anos. 19. Então, eu era novo, eu era tímido e eu tinha que visitar clientes. Eu tinha que expor produtos, tinha que fazer contatos. Então, isso foi me abrindo novas possibilidades também de crescimento pessoal, né? Fui no sofrimento, mas fui, né? Bom, depois eu arranjei um estágio em Fornas Centrais Elétricas, na área de importação, e fiquei lá um ano trabalhando como estagiário, e sempre naquele padrão muito competitivo, querendo mostrar serviço, querendo me destacar, né? E sair do estágio, ser efetivado, exatamente. Esse padrão pleno e por aí vai, né? Sempre Exatamente. a próxima conquista, né? Nesse samsara, né? E o que aconteceu? Paralelo a isso tudo que eu estou contando para vocês, essa loucura toda, com, sei lá, uns 18 anos, 17, eu fui fazer um curso de meditação. Para poder lidar... De onde veio essa ideia? Cara... Que sempre tem alguém que coloca a semente, né? Então, era um amigo meu da praia que ele tinha feito um curso de meditação transcendental. Legal. E lá fui eu fazer esse curso, né? Para aprender a gerenciar o estresse do meu dia a dia. Aquela loucura de mercado financeiro e tudo mais. E o local que eu fiz o curso, cara, era incrível, assim, era de uma italiana, se chamava Sociedade para o Desenvolvimento das Potencialidades do Ser Humano. E quando você entra nesse espaço, né, de autoconhecimento, cara, você vê que você não sabe nada sobre você mesmo. A gente chegou nesse ponto também. Incrível, né? E é incrível, porque você vê que valores que você carregava não eram reais, sabe? Tipo, sei lá, eu acreditava que tudo vinha de fora. Quando você começa a fazer esses cursos, você começa a entender que tudo depende de você. Sim. Que com a sua mente você pode transformar qualquer situação na sua vida, né? Aí você começa a não querer mais mudar o mundo, mas você começa a mudar você para que o seu mundo mude. Sim. As perspectivas vão mudando. E aí eu fiz um curso de controle mental, um curso que foi bem famoso na década de 80, chamado Silva Mind Control. Depois eu fiz um curso de cura prânica. Aí eu ia emendando um curso no outro, ia praticando, sabe? Só que eu não conseguia mudanças reais na minha vida. Eu usava as técnicas para conseguir sucesso naquele caminho que eu estava, que não era o meu caminho. Perfeito. Então eu tinha sucesso, acabava ganhando dinheiro e prosperando, mas numa área que não me trazia satisfação pessoal. Né? Então a vida para mim, naquela época, como para muitas pessoas hoje em dia. Tipo, ganhar dinheiro, pagar conta, para poder ter prazeres, e tu estava naquele ciclo. Naquele ciclo infinito. Exatamente. E aí falta dentro e compensa fora, né? E vive na próxima tarefa, né? Exatamente. Modo automático. Quando eu trabalhava em Furnas, eu não gostava do que eu fazia lá. Na real, eu nunca gostei de trabalhar com nada até aquele momento, né? Mas eu vi uma possibilidade de crescimento dentro daquela empresa. Resumindo, né? Nessa fase, aconteceu de novo aquele processo. Quando você não faz o que você sabe que tem que fazer, a vida faz um movimento por você. Eu tive um acidente de carro. Nessa época eu já estava com 23 anos. E foi um acidente bem grave. Poderia ter morrido nesse acidente. Foi uma colisão quase frontal de carro. Eu tinha um Fusquinha na época. Caramba. Eu tinha 23 anos. Eu estava voltando da Barra. Tinha ido pegar ontem com meus amigos. E coligi na Avenida Américas, ali na altura do Recreio Shopping. Só que naquela época não tinha Recreio Shopping. Era um camping ali, né? É só mato. Cara, eu fiquei preso nas ferragens por bastante tempo.
Porque pensa só, domingo de carnaval, 2 horas da tarde, as pistas fecharam, foram 3 carros envolvidos no acidente. Então, até o bombeiro chegar, até me tirar das ferragens, até socorrer, E você estava consciente? o tempo todo consciente. Me tiraram das ferragens, aí botaram minha prancha no chão, né? Que o chão estava fervendo, né? Verãozão. Sim, sim. Aí eu deitei em cima da prancha. Uma senhorinha sentou na minha prancha, botou minha cabeça no colo dela e começou a rezar, cara. Ela falou assim, Carlos, vai ficar tudo bem. Mas quando começou a rezar, eu me assustei, porque ela era enfermeira, né? Ela é enfermeira da ambulância? Não, era enfermeira que tava que passando. morava no camping ali. Né? Caramba. Cara, eu falei, quer saber? Vou entrar na onda dessa senhora. Comecei a rezar junto com ela, comecei a você respirar, sentiu comecei a usar as técnicas de meditação que eu conhecia. E aí entrei no estado elevado de consciência. Nesse momento a dor passou, o pânico passou, o desespero passou. Eu entrei na ambulância, aquele caos, sabe? Várias pessoas, ambulância lotada de gente. Me levaram para o Miguel Couto. E eu só fui operado às 10 horas da noite. Eu fraturei a bacia, Caramba. fraturei o Eu ia fêmur, perguntar isso, o que tinha acontecido? lesões no joelho, tornozelo, costelas e fraturei o braço também. Fraturei todo o lado esquerdo do corpo, na real. E aí começou a segunda fase desafiadora, que foi ficar internado no Miguel Couto num período de carnaval. Eu acho que ninguém faz ideia, né, do que é um hospital público num período de carnaval. Tem Lotado. muita gente acidentada, é lotado. Tem gente pelo chão, sabe? E gente em sofrimento, né, cara? Porque gente fraturada, gente com muita dor. Então, não existe silêncio no ambiente. É sempre gemido e grito de dor. Isso dia e noite. Sim. Então, o que eu fazia nesse ambiente para manter a minha sanidade, né? Porque eu sabia que quanto mais equilibrado eu estivesse dentro daquele caos, mais rápido eu ia sair dali. Eu botava um fone, eu tinha um Walkman da Sony, né, aqueles amarelões antigos, Com a fitinha. com fita cassete de meditação, de autocura. Cara, eu trabalhava minha autocura o máximo que eu conseguia ali. Os dias foram passando. Mas uma autocura que você diz, você estava trabalhando a sua mente para que você não entrasse na loucura do externo, ou a autocura mesmo de... A autocura mesmo. Mesmo. Na época eu Você já usava tinha uma acesso a isso? técnica Projetando. de visualização, Perfeito. Ah, tá. onde eu visualizava minha coluna perfeita, minha bacia perfeita, meus ossos perfeitos. Eu trabalhava também visualizando o depois. Eu já voltando a surfar, a pedalar, a jogar futebol, que eu amava. Já tendo aquela sensação de que está bem. Trazendo a Trazendo sensação sensação de de bem-estar. saúde, vida, saúde, sabe, bem-estar. Era isso meu trabalho diário ali. Quanto tempo isso, cara? Cara, eu fiquei 15 dias internado no Miguel Couto. E no 14º dia, eu tive uma experiência muito poderosa à noite, sabe? Eu estava me auto-tratando, né? E, de repente, de olhos fechados, eu vi luzes passando pelo meu corpo. As luzes passavam da cabeça para os pés, como se fosse um scanner, sabe? Aquilo foi me dando um alívio, meu corpo começou a formigar, aquecer. Eu falei, cara, vou ficar quietinho, não vou nem abrir os olhos para não perder essa sensação maravilhosa. Aí eu adormeci. Você estava semi-adormecendo naquela Eu estava hora. num transe, assim, sabe? Tá. E quando eu adormeci, foi a melhor noite de sono dessas últimas 2 semanas. Eu acordei somente no dia seguinte com minha mãe me visitando. A minha mãe não tinha ido me visitar, porque ela não tinha coragem de me ver naquele estado, sabe? Era difícil para ela não ter condições financeiras de me levar para um melhor hospital e tal. Sim, imagino. Apesar que eu fui mega bem cuidado ali, sabe? Bom, e quando ela chegou, um senhorzinho, cara, que ficava num leito próximo ao meu, chamou a minha mãe e começou a conversar com ela. O senhor era médium. Então ele começou a falar várias coisas sobre a vida dela, pessoal, e disse que foi muito importante eu ter ido parar naquele lugar, porque aquilo ia ser um divisor de águas para minha vida. E que a energia que emanava do meu leito era tão poderosa que estava auxiliando muitas pessoas nos seus processos de cura. Coincidência ou não, no mesmo dia, o diretor do Miguel Couto, que era o Dr. Nova Monteiro, fez uma visita, olhou o meu caso, mandou me engessar e me mandou para casa. E aí começou a terceira etapa, né? Que é um gesso Sim. que era bem grosso, que vinha do tórax até o dedão do pé. Tiveram que alugar uma ambulância para me levar para casa, que não dava dentro de nenhum carro, né?
Meu corpo não dobrava, eu só ficava deitado. Aí meu pai alugou uma cama hospitalar com um colchão de água, onde eu ia ficar 4 meses e meio deitado, sem ter o que fazer, porque lá em casa, em Vargem Grande, naquela época, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. Aí começou uma etapa desafiadora também. E o que eu fiz? Falei, cara, vou criar uma rotina para minha vida. Então eu acordava antes do sol e fazia um ritual de autocura em mim mesmo. Na parte da manhã eu estudava para a faculdade, almoçava, lia um livro que me desse prazer, recebia visitas, estudava de novo e dormia sempre fazendo um ritual de autocura em mim. E assim foram passando os dias e aconteceu uma coisa bem interessante nessa época. Eu comecei a receber visitas, né, de amigos da praia, amigos da universidade, amigos do trabalho. E quando eles me viam naquele estado, assim, né, eu fiquei muito cortado também, né, porque o vidro do Fusca, ele não estilhasse e ele vira caco, né? Sim, naquela época era assim. Era assim, então eu fiquei todo cortado, rosto, peitoral e tal. A cena das pessoas que chegavam era sempre, todo mundo olhava com uma cara de espanto, né? Espanto e pena. E aquilo fazia mal para mim. Você sentia, né? Sentia essa energia de pena, Exatamente. O que eu fazia para reverter esse quadro? Eu começava a compartilhar com eles as experiências que eu estava tendo nos processos de autoconhecimento e autocura. Experiências positivas. Porque na real, se você parar para pensar, a gente nunca tem tempo para olhar para dentro, né? Só quando você está parado. A vida te obrigou a ficar parada, né? E aí a vida me colocou em cima de uma cama, sem estímulo externo nenhum, para olhar para dentro. Sim. Então eu comecei a compartilhar com eles, eles gostavam do que ouviam. E aí falava assim, Carlos, eu posso voltar aí e trazer um amigo para escutar o que você está falando? Eu falei, claro, pode trazer. Aí eu virei meio que um palestrante em cima de uma cama, onde as pessoas iam lá para ouvir o que eu tinha para compartilhar. Isso com 23 anos. Com 23 anos. E aí mudou a energia das pessoas, que as pessoas eram para te escutar, né? A Com parte certeza. positiva de estar na cama, né? É óbvio que às vezes eu tinha, dias ruins que eu não queria ver ninguém, sabe? Dias que a minha prática era difícil também de ser feita, porque eu tinha muitos conflitos e muitos medos dentro de mim. O que ia ser do meu futuro? Será que eu ia poder voltar a pegar onda, a pedalar, sabe? Será que eu ia sair de Furnas? E é tanta coisa na minha cabeça, né? Que às vezes é difícil manter o foco no trabalho de cura. Mas passaram os 4 meses, passou até rápido. E aí eu fui de novo para Miguel Couto para tirar radiografias, para ver se eu já poderia tirar aquele gesso. Quando o médico me radiografou, ele olhou as radiografias e perguntou assim, rapaz, te engessaram dessa maneira por quê? Se você não fraturou nada. Eu falei, como assim não fraturei nada? Aí a minha mãe foi no carro lá buscar as radiografias antigas e mostrou para ele. Cara, ele olhou aquilo e falou, bom, isso para mim é um milagre. Porque você não tem nem cicatriz óssea. Caramba. E eu sabia qual tinha sido o milagre, né? Agora, é óbvio também que ninguém passa por uma experiência dessa e pode continuar levando a mesma vida, né? Mas tem algumas pessoas que sim, a gente fala isso aqui bastante. Por um tempo, cara, porque, como eu falei antes, a mudança vai chegar. E quanto mais você resiste a ela, mais você sofre, né? Acho que as pessoas vão resistindo contra a mudança até uma hora que não tem jeito, é isso, essa é a sua visão. É isso. A gente vê muita gente que passa por coisas graves eu falo muito e não isso, aprendem né? nada. Eu falo muito isso. Como é que você passa por um CTI, por um coma, que foi a minha experiência, e você sai daquilo ali, não tem como, eu sempre falava, né, não tem como, só que sim, a maioria das pessoas conseguem sim se transformar dentro dessa dor, desse sofrimento, eu sempre falo, assim como você, foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, né? Só que ainda assim tem pessoas que conseguem passar e continuar ali, e não vamos dizer que estão na mesma página, né, já estão um pouco ali se olhando, mas ainda muito pouco. E aí, lá na frente, precisa passar de novo, né? Porque em algum momento... Sim, exatamente. Ninguém cresce na zona de conforto, né? Mas eu entendo também que a leveza de evoluir está diretamente ligada à não resistência ao processo. Deixar fluir. Deixar fluir, sabe? É aquela história. Eu podia estar naquela cama reclamando todos os dias. Sim, com a sua ansiedade querendo que o cara fosse punido, que causou acidente e focado nisso. Falei, não, isso não vai resolver nada. O que vai resolver é olhar para dentro, trabalhar meu autoconhecimento e minha autocura. Eu botei o foco. Mudar, né?
no que Nada ia ser fora. útil e funcional para mim fazer naquela Sim. época, né? Mas ali, voltando pro ponto, então, Carlos, ali você estava de uma certa forma exercitando o reiki sem saber, é isso que você... Não, não é. Não Eu era usava reiki. outra técnica, não era o Outra reiki, técnica, tá? Bom, resumindo, eu cheguei à conclusão, após esses meses todos em cima de uma cama, que até os 23 anos de idade eu tinha uma vida medíocre. Eu vivia a vida que todos queriam que vivesse, Uhum. sabe? E desculpa a palavra, assim, mas depois disso, que eu vi que a vida não dá garantia nenhuma, cara, eu liguei o foda-se. Uhum. Eu decidi fazer novas escolhas profissionais, aí mudei de trabalho, e mudei muitas vezes de trabalho, sabe? Trabalhei com várias coisas diferentes, até o ponto, cara, de eu chegar a morar numa comunidade alternativa no interior de Minas Gerais. E foi super importante para mim, porque eu desenvolvi a ferramenta de disciplina ali, sabe? Eu entendi na comunidade a importância de você ter uma rotina positiva na sua vida, porque lá a gente acordava todos os dias às 4 da manhã e fazia em jejum uma prática de 1 hora. Ia direto pro trabalho. E o trabalho era árduo, era duro, trabalho- sabe? Trabalho Braçal. pesado mesmo. Braçal. Era lavoura, era obra, era cozinha, sabe? Você cozinhar para 42 pessoas e lavar a louça, e já preparar o próximo prato, ou lavar roupa, tudo era muito difícil, né? E eu agreguei várias ferramentas poderosas ali naquela comunidade, sabe? Aprofundei meus níveis de meditação, comecei a praticar yoga e um montão de coisas. Quando eu voltei, que eu saí da comunidade, que eu voltei para a vida em sociedade, eu me sentia muito mais pronto para os desafios, sabe? E foi nessa fase que eu cheguei no Reiki. Eu acho que o universo ele sempre coopera assim para nossa evolução. E de maneiras engraçadas, eu fui no oftalmologista na Siqueira Campos com Nossa Senhora e estava procurando o andar dele, né? Naquela grade dele. E de repente eu vi Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki. Eu já conhecia o Reiki, porque uma amiga da minha mãe aplicava Reiki na gente de vez em quando. Eu amava receber Reiki dela. Só que ela tinha estudado com um mestre de Reiki americano que vinha para o Brasil uma vez por ano dar aula. E ela ficou de me avisar quando ele voltaria. Naquela época não tinha internet para pesquisar, o máximo que a gente tinha eram as páginas amarelas, né? E aí eu não achei Reiki em lugar nenhum no Brasil. Mas ele apareceu para você. Apareceu para mim, se caiu no meu colo. Aí eu fui lá, depois da consulta com o oftalmologista, conversei com o professor, era o Johnny DeCarli. Ele estava com 2 anos de prática, se eu não me engano, de Reiki. E me inscrevi para o curso. E foi incrível, fiz o módulo 1, fiz o módulo 2, fiz o módulo 3. E montei um trabalho de Reiki voluntário. Legal. O meu pai, ele é dono de um centro espírita, né? E eu pedi um espacinho no centro espírita para fazer Reiki nas pessoas. Então, nesse meio do caminho, seu pai também já era acabou espírita. se olhando e entrando nesse caminho do autoconhecimento. Então, Também. Mais para o espiritismo. na real, o que aconteceu? Ele entrou na Umbanda porque a minha mãe não conseguia ter um filho. Minha mãe teve 11 abortos. Caramba. É. Então teve Até você que- e 11 abortos. Até que a medicina... Não, ela teve 11 abortos E e você? depois eu nasci. Caramba. A medicina tinha desenganado minha mãe. Ela não tinha mais chance de ter filhos. E foi isso que motivou ela a começar a frequentar um centro de Umbanda. Minha mãe era de origem portuguesa, super católica, né? E ela começou a receber um tratamento de um preto velho. Então, ela engravidou durante o tratamento e eu nasci com saúde. O meu pai era contra ela frequentar, né? Não gostava dessa pegada. E ele foi lá agradecer. E o dia que ele entrou no centro para agradecer, ele incorporou uma entidade e começou a atender. Seu pai? Foi assim que ele entrou no espiritismo, né? Caramba. E acabou que nunca mais saiu, né, cara? Então, meu pai é médium há 54 anos já. Caramba. Que legal. Então, nessa caminhada dele, ele paralelamente também fazia esse trabalho. Sim, faz até hoje. Tá tudo conectado. Meu pai está né? com 82 anos e trabalha espiritualmente até hoje, super dedicado. Ou seja, você vê como é que os caminhos fazem sinuosas, mas chegam todos no mesmo lugar, né? Tudo Exatamente. conectado, né? Tudo. E aí eu começava a atender pessoas, eu e amigos reikianos, a gente atendia pessoas antes de elas serem atendidas pelas entidades, né? Cara, eu me amava estar ali, sabe? Curtia cada momento aplicando reiki nas pessoas. E algumas pessoas começaram a me pedir atendimento individual.
Eu falava assim, pô, mas eu não trabalho com isso. Isso como se fosse um hobby para mim. Né? É engraçado como é que a vida captura a gente, a ferramenta captura a gente. Já falou isso 3 vezes já, né? 3 vezes já, que a vida vai te levando para onde tem que ir, né? Então, é por isso que eu acho engraçado. Sinais, né? Exatamente. É por isso que eu estranho quando alguém me busca para fazer um curso hoje em dia com um objetivo profissional. Não, eu quero fazer o curso que eu quero virar um profissional da área de Reiki. Né? Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu usava para o meu desenvolvimento pessoal, né? Para minha autocura, para minha evolução espiritual. E aí eu comecei a atender com Reiki num espaço no centro da cidade, na Rio Branco ali. E estava amando fazer isso, sabe? A minha família sempre me apoiou em tudo, mas é óbvio que eles não gostavam muito desse caminho que eu estava trilhando, sabe? Eles achavam que não ia levar a lugar nenhum. Aquilo que eu estava fazendo. Ainda estava apostando você no mundo corporativo. Né? Exatamente. Aí uma pessoa da minha família até virou para mim e falou assim, olha, pô, abandona logo isso, cara. Isso não vai te dar futuro. Aproveita que está no começo. E eu falei, bom, é o seguinte, pela primeira vez na minha vida, eu trabalho com alguma coisa que me dá motivação. Que me faz sair da cama com um tesão, sabe? Com vontade, com entusiasmo, com prazer. E, cara, minha vida está fazendo sentido agora. Sabe, eu acho que eu nasci para servir, para ajudar as pessoas a se conhecerem. E se eu tiver ganhar pouco, eu vou ter que aprender a viver com pouco, eu não vou abrir mão dessa coisa que é tão importante para mim. Só que imagina só, morando em Vargem Grande, indo pro centro da cidade todo dia, eu ia de madrugada, eu saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10. Era desgastante. Aí um dia eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu tô amando fazer isso, mas, cara, tô muito desgastado já. Faz o seguinte, eu te empresto um espaço na minha casa, você monta sua sala de atendimento e curso, e aí segue em frente. Eu falei, poxa mãe, Vargem Grande é muito longe, ninguém vai querer vir para cá. Ela, você acredita que esse é o caminho? Eu falei, eu tenho certeza que é o meu caminho. Então as coisas vão acontecer. E eu comecei a dividir meus horários, atendia uns dias lá em Vargem Grande e outros atendia em domicílio. E eu fui muito abençoado, assim, porque eu comecei a atender pessoas famosas. Atletas olímpicos, jogadores de futebol, cantores, sabe? Atores, e aí começaram a propagar o meu trabalho. Começaram a indicar para outras pessoas e 2 anos depois minha mãe não me aguentava mais. Porque eu estava dando aula de Reiki, né? Comecei a dar aula de Reiki em 98. A casa dela vivia cheia de gente, fim de semana. Eles me ajudaram a comprar um terreno em Vargem Grande e eu comecei a construir um espaço específico para eu dar aula de Reiki. Onde é o Clear Mind. Onde é o Clear Mind. Ficou pronto no ano de 2000. É onde eu trabalho até hoje. Muito legal. Incrível, né? Que legal, muito bacana. Não, e o que eu acho mais incrível dessa história toda, o que mais me encanta, é que nunca foram escolhas conscientes que me levaram até ali. E eu quero dizer o seguinte, outro dia uma aluna minha de mestrado virou e perguntou assim para mim, Carlos, me fala como foi o seu plano de atuação, o seu projeto para chegar onde você está hoje. Não teve, né? Eu falei, não teve. Eu simplesmente aplicava o que eu aprendia em mim. Isso mudava o meu padrão vibratório, elevava o meu estado de consciência e me fazia enxergar a vida e novas possibilidades. Eu fazia novas escolhas. A gente fala muito isso, né? A gente só vai onde a gente só leva o outro onde a gente já foi, né? Ah, isso é legal. Gostei dessa. Então a nossa caminhada faz com que a gente mesmo passe ali pelo aquele percurso para que vire para o outro e fale, vem comigo, porque eu passei por aqui. Não é só eu estudei, né? Eu só vi que é legal, ou eu vou fazer a minha projeção profissional. É um lugar de auto-experiência. Replicar teoria não dá. Não, foi bem legal o que você falou, porque outro dia uma aluna veio e falou, Carlos, quem faz teu marketing? Como é que você consegue dar 7, 8 aulas de Reiki por mês e as turmas sempre tem gente? Eu falei, não existe marketing, não tem ninguém que faça meu marketing. O meu marketing são vocês, que saem do curso, né, e sentem que existe verdade no que eu estou ensinando. Porque eu só ensino o que eu pratiquei ao máximo. E eu venci o Reiki todos os dias, sabe? Eu tenho uma rotina onde o Reiki está encaixado em todas as áreas da minha vida. Eu acordo 15 para as 5 da manhã, eu faço quase 1 hora de prática de Reiki em mim, depois eu vou para a academia, eu treino todos os dias, eu faço atividade física 6 dias por semana, né? Eu surfo até hoje, sabe? Eu me alimento bem, eu bebo água de boa qualidade. Então, acho que
essa verdade com que eu vivencio o reiki, minha vida, chega tão forte no curso que impacta as pessoas. Legal. Sim. Aí você explicou como é que o reiki apareceu na sua vida. Você está falando assim, eu vivencio o reiki na prática, na minha vida. Sim. Então acho que você podia falar para o pessoal que está nos assistindo o que é essa vivenciação do reiki na prática. É assim, você falou, né? Alimentação saudável. A gente vê muito, né? O reiki, alguém botando a mão em alguém, e tem a coisa da energia. Então, isso que eu ia falar, é legal Sim. também você explicar o que é o aplicar, né? O reiki. Beleza, vamos lá. Quando você faz o curso, você aprende um protocolo de trabalho em você mesmo, que envolve purificação energética, respiração, meditação e oração, tá? Em japonês chama-se Hatsurei-ho, que envolve uma técnica de purificação chamada Kenyoku, um respiratório chamado Joshin Kokyu-ho, uma meditação chamada Gassho e uma oração que a gente chama de Leiji-ho. Tá? Então, isso é a base do reiki, é o pilar do reiki, na verdade. Né? Então, eu pratico o Hatsurei-ho 2 vezes por dia, eu me auto-aplico, que é o toque, e eu procuro levar para o meu dia a dia a filosofia do reiki, que é o que a gente chama de princípios do reiki, que são os Gokai. Gokai são princípios de vida que Mikao Usui trouxe para o reiki. Né? Mikao Usui foi o criador da técnica. O Gokai em japonês se fala assim: Kyo dake wa ikaruna shinpai suna kanshashite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Isso significa: somente por hoje não sinta raiva. Somente por hoje não se preocupe. Somente por hoje seja grato. Somente por hoje cumpra seus deveres. Somente por hoje ame e respeite, seja gentil e demonstre compaixão para você mesmo e para os outros. Então é você levar esse princípio para todas as suas relações, para cada momento da sua vida. Né? Então no meu dia eu tenho momentos de me auto-aplicar, que segundo Mikao Usui era o primeiro pilar do reiki. E o mais importante, por quê? Vocês concordam comigo que ninguém pode dar o que não tem? Se não se cuidar, né? Não se cuidar do outro, né? Se você não tem saúde, vigor, Sem vitalidade, dúvida. equilíbrio emocional, clareza mental, conexão espiritual, como você pode oferecer algo de bom para o próximo, né? Então, o primeiro caminho é o autocuidado. Sim. Depois vem aquela frase clássica, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, assim como me amo e me cuido, é natural que eu queira expandir isso para o próximo. Mas se eu tô naquela vibração de não me amar também, não adianta nada. Exatamente. Então, o segundo caminho do reiki é você cuidar dos outros, aplicar reiki nos outros. Né? E o mais interessante do segundo caminho é que você se cura junto com a pessoa. Sabe? Ou seja, a energia do reiki, antes de passar para a pessoa, ela flui através de mim. E me cura da mesma coisa que está curando ela. Então, a pessoa está me ajudando a me curar em um nível onde eu não me curaria sozinho. Isso é fantástico. Você é um canal indutor, você vai só induzindo aquela cura, é isso? Eu sou um canal para essa energia divina, que a gente chama de reiki, e eu não perco nada ao canalizar. Muito pelo contrário. Ganha. Eu saio de um atendimento melhor do que eu entrei. Perfeito. Tá? Não tinha mínima noção disso. Era uma coisa que sugava a pessoa que estava aplicando reiki. Então, Fabiano, se sugar, você estava ferrado, porque eu atendo em média 60, 80 pessoas por mês. Então, eu estarei sugado no fim de um dia de trabalho, Sim, né? sim, E, pelo contrário, eu chego renovado no final do dia de trabalho. Estou pegando isso porque, assim, quando a gente escuta, né, as pessoas relatando o dia inteiro, né? Sofrimento. Imagina, você senta numa mesa de bar, a pessoa só fala sofrimento, você fica sugado, né? Daquela energia que a pessoa está ali vibrando, né? Então, fiquei fazendo essa analogia, mas é diferente, né? Porque você está, como você falou, você está se autocurando, você está projetando essa energia positiva e jogando na pessoa, seria isso? Então, vamos lá. Deixa eu primeiro concluir o terceiro caminho do reiki, depois eu vou voltar nisso aí que você falou que é muito interessante. E o terceiro caminho do reiki é você receber reiki. Né? E quando você recebe, você está trabalhando um aspecto seu vulnerável. Você está se entregando e confiando no outro. Aí a cura acontece em outro nível. Bom, isso que você falou, né? Realmente, ninguém procura uma técnica de cura se está tudo bem na vida. As pessoas procuram porque estão com problemas, porque estão sofrendo, né? Sim, sim.
O sofrimento nada mais é que um estímulo para a gente crescer. Uhum. Né? É Deus, às vezes, colocando o dedo e falando, olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro. É assim que eu entendo o sofrimento, sabe? Bom, e é óbvio que eu escuto histórias difíceis o dia inteiro. Só que eu amo estar ali. Sabe? Eu escuto com meu coração aberto. Quando eu estou escutando, eu já estou praticando o Ho'oponopono internamente, para já estar limpando o que existe em mim, que se manifesta como uma situação difícil na vida daquela pessoa, sabe? E a gente desenvolve um diálogo terapêutico antes do atendimento. E nesse diálogo, vou abrindo janelas, para que a pessoa enxergue aquele conteúdo que ela me traz por outra perspectiva. Então, a mente delas vai sendo configurada para agradecer e para enxergar aquela situação de uma maneira mais positiva. Não como um castigo, uma punição, mas como o degrau para a próxima evolução dela. Boa. E é tão bonito ver esse processo que é enriquecedor para os dois, todos ganham. Aí depois sim, que a gente conversa e eu entendo o processo, eu elaboro um tratamento de Reiki de acordo com o que ela está precisando. Então é específico para cada pessoa. Ah, sim. Tá? Porque a gente estava conversando sobre isso, né? Eu não sabia, né? Acho que a galera está nos assistindo. A gente pensava que era uma coisa mais, tipo, tem uma quantidade de técnicas para Reiki que podem ser aplicadas para qualquer pessoa. Não, cada uma tem algo mais específico. Na verdade, existem técnicas, 21 técnicas, com várias funções diferentes, cada técnica. Mas você vai saber como aplicar, em que sentido aplicar, em que ordem aplicar, ou simplesmente só colocar as mãos e agir intuitivamente. Né? Eu, particularmente, eu não acredito em fórmulas prontas. Tá? Boa. Eu acredito que cada ser humano é único Isso aí. e pede uma abordagem única. E isso acho que serve para tudo na vida, né? E é engraçado que hoje em dia a gente abre lá na internet, vê uma rede social, aí você vê um cara defendendo uma dieta específica, uma dieta carnívora. Aí ele fala mal de todas as outras. Ele tem provas científicas para mostrar que ele estava dizendo é verdade. Aí você vê uma pessoa que é vegetariana ou vegana, que também tem prova científica que a dela é melhor. Quem está certo? Se a ciência está validando todas as dietas. Cara, não existe uma dieta que seja boa para todo mundo. Você tem que experimentar e tem que observar como cada dieta atua no seu sistema. Eu costumo dizer que nada pode falar mais alto do que os resultados. Né? O resultado é a verdade. Então, se você está fazendo uma dieta específica e você não está melhorando sua saúde, não está funcionando, não é boa para você. Muda a dieta. Tente algo diferente. A gente fala isso sobre as terapias, né? Não tem uma terapia que seja boa para todo mundo, ou ruim para todo mundo, ou específico para alguém. Existem várias e você tem que se observar, mas eu acho que esse lugar de se observar, de estar junto de você mesmo, né? É um lugar que é o básico, mas que a maioria das pessoas não fazem, né? Então, Malu, mas o que você falou é muito legal também, porque não só cada terapia é para cada um, mas às vezes, numa fase da vida, eu preciso mais de uma terapia. Sim. Tanto que eu não sou autossuficiente, sabe? Eu recebo reiki de outras pessoas, né? Eu faço alinhamento energético com outras pessoas, eu me trato com acupuntura com outras pessoas, eu tenho uma mestre de yoga, ou seja, cada terapia atua num nível do seu ser, é complementar. Então você diz assim, a minha terapia é melhor que você, cara, é arrogante isso, sabe? Eu tô com o nome aqui é complemento, então foi pensado já, inclusive. E aí, pegando essa linha do que é melhor, uma pergunta que fizeram pra gente é assim, eu tenho ansiedade, estresse, que são os dois vilões hoje em dia, né? Todo mundo deve chegar lá, tô com problema de ansiedade ou de estresse, né? Tem uma aplicabilidade maior pro Reiki? Eu acho que eu já sei a resposta, mas é só para trazer aqui a luz para as pessoas que me perguntando. Tá, vamos lá. Isso que você falou é uma verdade plena, né? E eu vejo a razão disso no seguinte, nós vivemos numa sociedade que disponibiliza uma quantidade infinita de informações. Só que a nossa capacidade de assimilar informação e integrar ela é limitada. E as pessoas tentam se adaptar a essa realidade, uma informação ilimitada e impossível. Isso gera estresse. Né? O nível de comparação na rede social que as pessoas fazem umas com as outras, isso é motivo de ansiedade e estresse também. Então, não adianta a pessoa chegar lá para se tratar comigo, expor tudo que ela está
acontecendo na vida dela, eu trato, ela vai sair melhor, mais relaxada, o nível de estresse vai reduzir absurdamente, mas se ela não fizer uma mudança no estilo de vida dela. Viver o reiki que você falou, né? Tem que Colocar viver em prática, a filosofia que está por trás do reiki, né? E eu bato muito na tecla da autorresponsabilidade, sabe? Cara, é muito comum as pessoas chegam lá buscando culpados, eu tô assim por causa disso, eu tô assim. Cara, enquanto você continuar buscando culpado lá de fora, nenhuma mudança real vai acontecer na sua vida. Porque a mudança real acontece quando você assume a responsabilidade e fala, eu criei isso. E se eu criei, está nas minhas mãos transformar. E por onde começar? Por mim. E não esperar do externo, né? Por mim mesmo. Toda mudança, não importa em que área seja, profissional, afetiva, relacionamentos, financeira, começa dentro de você. Sim. Sabe? Com a mudança de paradigmas, com mudança de padrões, sabe? Trazendo um novo olhar para o mundo. Porque quando você muda o seu olhar, o mundo muda. Né? E é engraçado, né? Porque a nossa mente ela é muito atraída pro negativo, né? Às vezes teve um dia super legal, experiências boas, fortalecedoras. Aí no final do dia teve uma reunião onde alguém te criticou ou surgiu um assunto que não te agradou. Quando você for dormir, você vai levar aquele problema para a cama. Você vai ficar remoendo aquilo. E aquilo não representou nem 5% do seu dia. Sabe? E aí entra um princípio do reiki que eu acho fantástico e um dos mais importantes, que é seja grato. Pelas coisas boas e ruins. Exatamente. Porque, na verdade, não existe coisas ruins. Isso aí. A sua mente está interpretando aquilo como algo ruim. Subjetividade, né? Mas tudo que acontece na vida é para o seu crescimento. Então, tudo é bom. Se não fosse o seu acidente de carro, né? Exatamente. Tudo constitui, né, essa nossa caminhada, essa nossa história, né? E só estamos aqui hoje por tudo que passamos, né? Aí. Por tudo que vivemos. Nós três, se um de nós três aqui não tivesse passado por isso, talvez não tivesse acontecido esse podcast. Exatamente. É interessante você pensar nesse nível, né? Olha só, tudo que eu vivi até hoje me conduziu a esse momento aqui. A interconexão das Cara, coisas. isso é fantástico. Isso é incrível. Isso torna esse momento único e sagrado. Sim. Então, isso é outra coisa do reiki, que é somente por hoje. Tudo que eu tenho agora são vocês. Se eu estiver aqui com vocês, mas já pensando na festinha que eu vou ter que levar meu filho à noite, eu estou perdendo o encanto desse momento. E é agora que as mudanças acontecem. Sabe? Tudo está muito na moda agora, né? A gente fala viva o presente, mindfulness, mas na verdade isso já... o Buda já falou isso há muito tempo, né? E é isso que a gente está aqui para fazer, né? Para viver a preciosa existência humana, né? Já que estamos aqui como humanos, né? Vamos curtir isso, né? E é bom escutar que isso está na moda, né? Tá na moda, tá na moda. Já não esteve na moda, né? Que tem tanta coisa ruim na moda, que a gente escuta uma coisa boa, tá na moda, a gente fica feliz. Tá na moda falar sobre isso, mas... Praticar. Porque eu falei, falar, mas não praticar. Esse modo automático de né? sobrevivência, né? Que todo mundo tem, essa cobrança, né? Como você falou, das redes sociais e... Enfim, os problemas do dia a dia que realmente acontecem, mas que a gente está sempre se comparando, isso faz com que a gente esteja sempre na próxima tarefa, né? Para dormir e acordar, para ir para a próxima tarefa. E a gente não vive exatamente esse presente aqui precioso, né? Que é o que a gente tem nesse momento, né? Se você parar para pensar, Malu, quando a gente chega no final de um dia, eu tenho sempre uma lista de pendências. Eu acredito que vocês também, todo mundo tenha. Sim. E tá tudo bem. Eu não tenho que dar conta de tudo. Sabe? Quando o seu trabalho começa a tirar sua paz interior, quando a sua relação afetiva começa a te desequilibrar mais do que te trazer para o eixo, cara, tá na hora de alguma coisa ter que mudar ali. Então vamos mudar e vamos mudar com coragem, porque tudo que vem de uma mudança é sempre o melhor. Dói mudar? Claro que dói. Sabe? Agora, para pensar no que eu vou falar. Se você ficar sentado, deitado no sofá, vendo Netflix, comendo pizza e tomando refrigerante, é fácil, não é? Mas você vai sentir dor. A dor da inércia. Agora, se eu acordar, como faço? 6 horas da manhã eu estou na academia já. Faço natação, faço pilates, faço musculação, eu pedalo, eu pego onda. Meu corpo dói todos os dias. Mas é a dor do movimento, é uma dor positiva que me leva para um lugar onde eu gosto de estar, né? Onde eu sinto os benefícios da minha prática.
sabe? Isso é outra coisa interessante de comentar, né? Porque a maior parte das pessoas quer o caminho mais fácil, Sim. não é? Sim. Remédio. Ou seja, ficou Nada doente, contra remédio, corre né? para a farmácia, tá com inflamação na garganta, toma um anti-inflamatório, tá com febre, toma um antitérmico, tá com dor de cabeça, toma um remédio para aliviar a dor de cabeça. O seu corpo está dizendo para você, tem alguma coisa errada. Aí você toma um remédio desse, não cala a boca no teu corpo. Você bota um band-aid ali, né? Cara? É isso. Sabe? Isso. Tenha paciência, suporte um pouco a dor, dê tempo e energia para o seu corpo reagir. Por que quando a gente está doente, nosso filho está doente, a gente perde o apetite? Porque o corpo precisa de energia, então vamos comer menos para sobrar mais energia para o processo de autocura. É. O nosso corpo é uma máquina perfeita, com infinitas possibilidades de se curar por si mesmo. Só que para isso precisa de duas coisas: repouso, hidratação, energia, né? Tem que se auto-aplicar reiki ou fazer qualquer outra técnica, reposição energética e paciência. Agora eu vou entrar num tema um pouquinho polêmico. Tá. Que tem pessoas que acreditam em energia, outras que não acreditam em energia. Aham. E aí, quando a gente fala de Completamente. reiki... E aí, quando a gente fala de energia, muitas pessoas falam assim, poxa, energia, eu que sou engenheiro, né? Uhum. Tô hoje na área de saúde mental, né? Mas assim, acredito muito na energia concreta, da concretude, né? Sim. Como é que o reiki veio para essa coisa da energia, né? Porque a gente fica olhando aqui, né? A pessoa bota a mão, né? É uma energia mental, psíquica, como é que é isso? Só para a gente Boa. trazer a explicação na prática, como é que isso acontece, Tá como é que legal. essa energia funciona numa pessoa que está recebendo reiki. Então, Fábio, uma das perguntas que me fazem bastante nos cursos é: bom, Carlos, quando eu coloco a mão numa pessoa, pode receber o ritual de iniciação, né? Que tem um ritual de iniciação, o reiki, Tá. que no Japão chama-se Reiju, que é o que reconecta você com essa fonte superior. Quando eu coloco as mãos na pessoa para canalizar reiki, o que eu devo pensar? Nada. A orientação dos professores japoneses é a seguinte: quando você toca alguém, obviamente você tem uma intenção, não é? Seja levar um processo de cura, seja aliviar uma dor, seja acalmar e tranquilizar, gerar um estado elevado de consciência, tem uma intenção ali. Tá. Só que a orientação é, depois que você tocou, se liberta de qualquer intenção. Tipo, seja feita a vontade de Deus. Seja só um canal. Deixa a energia fluir através de você. Não queira controlar com a sua mente, que você vai atrapalhar o processo. Sabe? Essa pessoa chega lá, tô com uma crise de ansiedade, não tenta falar, vou curar essa pessoa da crise de ansiedade. Não, Se liberta disso. exatamente, sem expectativas. Uhum. Sabe? A expectativa só piora a história. Então, é um prazer eu estar ali cuidando daquela pessoa, mas como ela vai lidar com a energia que eu estou colocando no sistema dela, é com ela. Essa é a responsabilidade Sabe? dela. Então, uma coisa que a gente nunca faz é prometer cura. Uhum. Sim. Cura, para mim, significa desenvolvimento pessoal. Então, eu entendo que toda doença é consequência de um processo. Ninguém adoece de um dia para o outro, sabe? Você pode até falar, não, eu adoeço sim, eu dormi bem e acordei doente. O sintoma apareceu de um dia para o outro, mas a doença ela já estava no seu sistema, há semanas ou meses, talvez. Então, o processo de cura também é um processo. E tem que ser respeitado, tem que ter paciência. E tem que levar seu olhar para dentro. Né? Que padrões psicoemocionais eu vinha gerando e alimentando ao longo da minha vida que se cristalizaram no meu corpo como essa doença. Ah, pera aí, Carlos. Então você está dizendo que todas as doenças começam na mente? São psicossomáticas. Todas. Na minha opinião, todas. Legal você trazer isso aqui. Aí você pode falar assim, tá, mas e um vírus? O coronavírus. Eu posso pegar um vírus aqui com vocês Sim. respirando. Tudo bem, eu posso me contaminar com o vírus. Mas se eu vou desenvolver a doença ou não, E como eu vou reagir a ela, depende né? de mim. É minha responsabilidade. Né? Aí outros podem falar assim, mas e a genética? Conta, né? Sim, claro que conta. Mas a epigenética já diz que o meu estilo de vida e meus padrões psicoemocionais é que vão ativar ou desativar um gene de uma doença ali. Então eu posso ter aquele gene daquela doença no meu código genético, mas eu posso nunca desenvolver ela, porque eu não ativei ele. O que vai ativar é meu estilo de vida.
Né? Então, quando eu escuto pessoas falando assim, sabe? Ah, a pandemia matou não sei quantos milhões de pessoas. Eu não concordo com isso. Não foi o coronavírus que matou. Foi um estilo de vida inadequado que a maior parte da população mundial vive. Se você olhar as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, você vai ficar chocado com o número de pessoas que morrem por doenças causadas por maus hábitos. Obesidade, diabetes e por aí vai. Mata mais que o coronavírus, cara. Sim, com certeza. Então, o vírus encontra um organismo Uma brecha, debilitado, né? por um montão de maus hábitos que a pessoa tem, né? Cara, tem gente que come coisas que é inaceitável um ser humano comer. Sabe? Come coisas que parecem um plástico que estão comendo ali. Sim. Bebem pra caramba, usam drogas. Aí pega um vírus e morre. É a culpa do vírus? Como assim? Sim. É não assumir responsabilidade, é não ter consciência. E, na minha opinião, com todo respeito, né? Nós temos conhecimento hoje na palma da nossa mão. Sabe? Então, você consumir alguns produtos que fazem muito mal para a saúde é uma escolha. Sim. Se você acessar lá, esse produto faz bem para a saúde, no YouTube vão ter médicos e médicos nos dizendo se vale ou não a pena comer aquilo. Então, você come aquilo, não tem o que reclamar depois. De novo, volta a responsabilidade. É causa e consequência, não tem como fugir disso. É o karma. Ação, reação, é o karma. É a lei do Karma karma. na prática. Assim como não se exercitar, né? Não fazer escolhas que te levem para um lugar onde você fica mais suscetível. A isso. Exatamente. Agora, deixa eu só falar mais uma coisa sobre o processo de cura. Da energia. O reiki, ele não cura, tá? O reiki, ele vai dar energia para a pessoa, ele vai Legal. purificar a pessoa, Esse é o ponto. vai elevar o estado de consciência e vai ser um facilitador do processo de cura. Muito bom. O Você corpo falou da isso. pessoa que vai se curar. Ninguém cura ninguém. Ótimo, Tá. ótimo. Não, isso aí eu acho que foi bom para você dar uma concretude à resposta, porque as pessoas acham que é alguma coisa mágica, né? Tipo, Então, a pessoa coloca a mão ali, tá passando a energia dela para outra pessoa. Não é. não é dela, é uma Não é energia dela. superior que passa através dela. Então, quais são os benefícios que eu poderia listar para você, assim, mais básicos do reiki? Se você tiver uma prática diária, você vai manter sua energia elevada. Com energia elevada, sua saúde vai ser muito mais estável. Ó, não quer dizer que você não vai ficar doente. Sim. Que ficar doente faz parte da vida. Mas quer dizer que você vai se recuperar muito mais rápido. Tá? Vai se autocurar muito mais rápido. Você vai ter muito mais vigor, vitalidade, disposição. E sem vigor, vitalidade, disposição, você não faz nada com qualidade, não é? Sim. Sim, sim, sim. Você não é um bom profissional. Você promete que vai fazer e não faz, porque você não dá conta. Você não é um bom filho, não é um bom pai, não é um bom marido. Ou até faz, mas acustique, né? Exatamente. Emocionalmente, o reiki vai equilibrar você. Mentalmente, ele vai clarear a sua mente. E vai te manter conectado espiritualmente. Porque eu entendo que o que mantém a sua conexão com o plano superior, com Deus, não sei que nome você gosta de dar, é a qualidade da sua energia. Quando você mantém a sua energia elevada, você está conectado o tempo todo com o plano superior. E essa energia divina se manifesta através de cada pensamento, cada palavra e cada ação. E a sua vida passa a fluir num ritmo mais harmonioso. Não estou dizendo que vai ser mais fácil, viu? Sim, não, é só. Porque A viver... música vai estar tocando um pouquinho melhor. Porque viver tem que ser desafiador, É. porque se não for, você não evolui. Lógico. Isso, com certeza. Se você é um lutador de jiu-jitsu, só pega gente mais fraca que você não vai aperfeiçoar sua técnica. Tá vendo porque eu faço Né? competição? É por isso. Eu treino jiu-jitsu. Eu treino, então. Quando você fala sobre essa energia divina, né, sobre esse algo maior, não tem nada a ver com religião em si, né? Boa pergunta, Malu. É o que você falou de Deus, Apesar né? de Mikao Usui ser um monge budista, né, ele se esforçou para que o reiki não virasse uma religião. O reiki era uma técnica. E nem um subset do budismo também, né? Exatamente, porque naquela época no Japão tinha muitas seitas religiosas. E ele acreditava que se o reiki virasse uma seita, e não era difícil disso acontecer, ele ia ficar restrito a um grupo pequeno de pessoas. E ele queria que muitas pessoas pudessem ter acesso ao reiki, porque ele reconhecia o valor da técnica. Olha que coisa engraçada que eu vou contar para vocês. Mikao Usui descobriu o reiki naquela experiência de iluminação no Monte Kurama
em março de 1922. Ele morreu em 1926. Cara, ele só teve 4 anos Passar todo o conhecimento. de prática. Caramba. Olha isso. 4 anos para uma prática espiritual, para uma tradição dessa, não é nada. Nada mesmo. Nada. Você vê, eu tenho 27 anos de prática de reiki. E por que será que o reiki cresceu tanto? Em tão pouco tempo no Japão, né? Porque é fácil de ensinar. É fácil de aprender. E não é uma coisa tão fechada também, como você falou, né? Como uma É seita, simples de praticar. né? Que crianças podem praticar. Qualquer pessoa, até um analfabeto, pode aprender o reiki. Sabe? Então é como se fosse a democratização do processo de cura. Sabe? Então o reiki se expandiu muito, porque os efeitos da técnica também são muito sentidos logo nas primeiras sessões. O nível de bem-estar que você sente, cara, é incrível. Como eu, né? Eu recebi reiki da amiga da minha mãe. Cara, eu falo, eu tenho que aprender isso, porque o nível de bem-estar que eu sinto, de vigor, vitalidade, saúde, é muito elevado. Eu preciso aprender isso. E você fala sobre os... são professores, instrutores de reiki, como é que a gente... Qual é o nome correto? Facilitadores? Aqui no Ocidente falam mestres de reiki. Mestres, tá. Mas no Japão, mestre tem um caráter muito espiritual, né? Sim. E, cara, um mestre de reiki não necessariamente tem que ser um mestre espiritual. Sim, Pode sim, até sim. vir a ser, né? Sim. No Japão eles chamam de Shihan. Shihan é professor. Tá, então, assim, um professor de reiki, mestre de reiki, ele tem que ter uma predisposição para alguma... Não sei. Você está falando quem ensina Quem, ou quem a pessoa aplica? a pessoa que recebe os trabalha. ensinamentos e vai aplicar. Isso. Ela tem que ter alguma predisposição, assim, para poder ser uma pessoa mais aberta. Qualquer um pode Qualquer ser um mais pode ser. É óbvio que algumas pessoas já têm um dom melhor para trabalhar com isso do que isso que eu queria outras. saber, né? Mas todos podem começar. Não tem ninguém que não possa fazer reiki. E a técnica em si, a gente vê só aquela questão da mão. Tem outras coisas, além Tem. da... Você pode falar um pouquinho, assim, só para... Então, foi aquilo que eu falei antes, Fabiano, do Hatsurei-ho, que é aquele ritual que a gente pratica 2 vezes por dia, Tá. né? E tem técnica que estimula o seu corpo a renovar o sangue, a fortalecer o sistema de defesa. Renovar o sangue, Tem legal. técnicas de reprogramação mental, tem técnicas para você limpar o seu inconsciente de memórias e programas negativos que se manifestam na sua vida com sofrimento. Então, cara, são muitas técnicas. Calma, muito legal. É uma prática muito completa. Muito legal. E eu já vi falar já, polêmica também. Você pode falar se é contra ou a favor, tá? Bom. Coisa de internet, que as pessoas pesquisam, chegam até o vídeo e chegam até outros vídeos. Aham. Reiki remoto, reiki via Reiki à Zoom, à distância. distância. Uau, Ó, esse assunto é realmente polêmico. Funciona, não funciona, que a É pessoa vai possível, googlar. não é possível? Bom, Você vai Fabiano, googlar lá e fala, não, funciona, não funciona. Eu não vou entrar no mérito dessa questão pelo seguinte. Perfeito, fica à vontade. Eu estudei reiki, cara, com 6 professores, né? De países diferentes. Né? Estudei reiki com chileno, com alemão, com italiano, com brasileiro, com americano. Então, eu tenho uma visão do reiki muito ampla, porque eu estudei com muitas vertentes diferentes de reiki. E muitos deles começaram com essa pegada de dar aulas de reiki online na pandemia. Uhum. A tradição japonesa não aceita isso. Né? Eu não sou professor exclusivamente de uma tradição japonesa. Eu dou aula, eu misturo reiki ocidental com reiki japonês. Mas, nesse caso, eu prefiro permanecer dando aula só presencial. Eu entendo o seguinte, e eu não estou dizendo que eles estão errados. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Sua verdade, né? E se sente confortável fazendo. Eu não me sinto confortável fazendo dar um curso de reiki online. E as pessoas que fizeram online, que apareceram para reciclar o curso comigo, o que elas trouxeram de conteúdo me prova que elas não aproveitaram também aquilo. Você pode dizer um pouquinho do porquê? Além de você ter essa... Reiki é uma pessoal. técnica prática. Então vamos dar um exemplo, tá? A gente está fazendo essa entrevista online. Uhum. Você não está vendo minha expressão corporal. Você está vendo minha cabeça numa tela. Sim, Você não sabe como eu estou reagindo. A gente não está trocando energia real ali. perfeito. Se eu for te dar um abraço online, é a mesma coisa que eu te dar um abraço presencial, Lógico. sabe? E o meu curso é muito prático, sabe? As pessoas deitam numa cama de atendimento e recebem reiki de um grupo inteiro. Caramba. Isso é muito impactante. A Shoko Yamaguchi, que foi uma das principais professoras
da minha linhagem diz o seguinte: só se aprende reiki praticando. E a prática tem que tocar. É muito importante o toque. Então, um curso que não tem toque Sim. não faz sentido para mim. Isso sabe? serve para aplicar também. Então, e o Reiju, que é aquele ritual sagrado que conecta você à fonte dessa energia, ele envolve um sopro. Onde nesse sopro, o professor transfere para o aluno uma energia vital de alta frequência, que nos japoneses chamam de Ki. Como é que eu vou soprar à distância? Sim. Você entende? E tem coisas que são muito loucas na minha cabeça, assim, porque eu fiz curso à distância de Reiki com mais de 100 alunos. Eu demoro, em média, para iniciar cada pessoa 5 minutos. Então, faz a conta. Numa turma de 10, eu levo quase 1 hora. 100 pessoas. Como é que a pessoa sintoniza no Reiki? 100 pessoas. Tem algo errado ali. Mas cada um, como eu falei, se você quis fazer um Reiki online, você procura o caminho mais fácil. Sim. E como eu disse antes, o caminho mais fácil quase nunca é o melhor caminho. E questões físicas, né? Que a gente falou aqui muito de coisa mental, né? Que é onde a gente acaba indo muito no dia a dia. Mas uma pessoa chega lá, poxa, eu tô com uma dor de cabeça crônica. Tem muito esse poder, né? Essa ajuda do Reiki a se eliminar dessas psicossomatizações ou dessa... Dos sintomas, porque você né, falou que você assim, tudo tem uma causa, né? Tem um documentário que você Sim. já deve ter visto, que é o Rio Cura, né? Não, nunca Não? vi. Netflix, a gente já É. colocou aqui no... Coloca nos créditos Coloca de desse novo também. aqui. Ele fala que, exatamente o que você está Netflix falando. não, Amazon Prime. Na Amazon Prime. Que todas as doenças, né, geram um sintoma antes, você não olha para aquele sintoma e aquele ali vira uma doença. Sempre com um fundo mental, sempre teve uma psicossomatização. A minha pergunta é, pensando que todas elas têm origem mental, o Reiki, uma dor de cabeça crônica, sei lá, um problema no pé, o Reiki tem essa capacidade de ajudar na cura dessa questão física também? Então, vamos lá. Eu tenho casos de pessoas que lesionaram o tímpano e eu tenho que ficar 6 meses sem surfar. Em 1 mês e meio voltaram a surfar. Ou seja, um processo que demora 6 meses para cicatrizar, em 1 mês e meio cicatrizou. Lembra, o Reiki estimula e promove os processos vitais do corpo. Então, o Reiki vai estimular o seu corpo a se autocurar de maneira mais rápida. Isso é fato. Se a cura vai ser duradoura, depende da pessoa. Sim. Se ela aprender a lição com a doença, mudar hábitos, mudar a alimentação, começar a se exercitar, dormir com mais qualidade. Cara, sono é algo vital para a nossa saúde, Sim, com certeza. física e psicológica. A gente sabe que pessoas que dormem mal são mais irritadiças, impacientes, intolerantes, não pensam com clareza. Então, o Reiki não substitui boa qualidade de sono, boa alimentação, boa respiração, atividade física, beber água de boa qualidade na quantidade certa e boa alimentação. O Reiki vai naturalmente estimular você a fazer isso com mais qualidade. Tá? É tipo assim, o Reiki fortalece muito o nosso amor próprio. Tá? Então, fortalecendo o seu amor próprio, é natural que você tenha vontade de fazer coisas que são saudáveis. Né? Você está se autocuidando, né? Eu entendo que quando a pessoa usa qualquer droga ou faz qualquer coisa que faz muito mal para ela mesma, ela sente prazer fazendo aquilo, é que o nível de amor próprio dela está muito baixo. Sabe? Outro dia eu atendi um cara que ele tem um projeto social contra pessoas que jogam guimba de cigarro no chão, né, na praia e tal. A gente coleta essas guimbas, não sei o que, ele é muito revoltado. Tá mais difícil, né? Eu falei para ele, cara, olha só, a pessoa que bota um cigarro na boca, que está se matando, que trouxe canceria, envenenou um veneno, né? Não tem amor próprio nenhum. Uma pessoa que faz isso, você quer que ela se preocupe com o meio ambiente, não se preocupe com ela mesma. Sabe? Tudo começa dentro, lembra? Sim. Se você se ama, se aceita, se respeita e se valoriza, os outros vão te amar, te aceitar, te respeitar e te valorizar, porque é assim que você se vê, como você se trata. Legal. Você falou de sono, né? E um dos metadados, né? Porque eu estou estudando de tecnologia, um dos metadados que a gente mais viu antes de trazer esse tema para cá foi Reiki para dormir, Reiki para dormir bem, Reiki para sonhar bem. Pesquisam muito sobre isso. Então você falou um pouquinho do sono. Você tem que dormir bem para o Reiki fazer efeito. Ou o Reiki ajuda no sono. O Reiki vai ajudar no sono. O Reiki vai ajudar no sono. Está tudo interligado, né?
Então, olha só, como eu falei antes, né? Viver produz experiências, né? E você está vivo, cara, você está tendo experiências e umas são maravilhosas e te enriquecem, outras te desafiam e você fica com raiva, às vezes você se ressente, você se preocupa, você fica tenso, você se culpa. Isso gera energia. De raiva, de ansiedade, de preocupação, essas energias não se perdem por aí. Elas vão grudando no teu campo, no seu corpo. Ou seja, você se sujou energeticamente. Aí você vai dormir remoendo aqueles problemas, um campo pesado. Se você fez o curso de Reiki, você vai aprender a se autotratar. Então você vai limpar o teu campo antes de dormir. O Reiki coloca você no nível Theta. Te conduz a um sono muito profundo, onde você vai cumprir todas as etapas do sono e vai acordar renovado. Para quem não sabe, né? É alfa, beta e teta, como é que é? São os níveis de frequência mental, né? Isso, sim. Onde você se renova de verdade. E quando você toma, por exemplo, um remédio para dormir, você não cumpre essas etapas. Vai direto pro teta, né? E aí você não se renova. Você pode dormir muitas horas e vai acordar cansado. E eu entendo que, às vezes, tomar um remédio é essencial, porque a pessoa não está dando conta. Um exemplo, Mas a tem pessoa que olhar a causa, né? Né? O remédio Mas, é só um exatamente. Uma band-aid. pessoa que tem sonambulismo, por exemplo, assim, Carlos. Não tenho experiência nenhuma com isso. Não, com tá sonambulismo. bom. Não vamos falar, não. É que eu conheço a pessoa que é sonâmbula. Mas eu já acho que vai melhorar, com certeza. Alguma chave não está sendo desligada, né, dentro dela na hora que tiver que ser. Sim. Eu ainda não entendo muito sobre sonambulismo, mas acho que Sim. alguma coisa não está sendo desativada dentro dela. Ela continua operando à noite, né? Sim, sim. E, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho da forma que você trabalha lá no Clearmind, os cursos que você oferece, seus atendimentos. Beleza. Interessante. Então, como eu falei, eu dou em média 7 a 8 cursos por mês. Normalmente são às quartas-feiras e aos sábados. Tá? Então, o Reiki são níveis, né? São níveis de Reiki. A cada nível você vai aperfeiçoando sua maneira de lidar com essa energia, para que você possa alcançar processos de cura mais profundos em você e nos outros. É que tipo você ir para academia, sabe? Nível 1, você vai pegar uma série básica e vai lá na musculação. Quando você se adaptou àquela série, ou seja, o seu campo já está adaptado àquela energia, você já praticou bastante, você troca de faixa. A musculatura está pronta. Aí você vai para o nível 2, onde você vai aprender a lidar com energias mais elevadas. E assim por diante. Então, o Reiki são 3 níveis de praticante. Né? Eu diria, se fosse dividir, o nível 1 trabalha muito a cura e fortalecimento físico e energético. O nível 2, mental e emocional. O nível 3, espiritual. Isso para a pessoa aplicar nela mesma. E pode aplicar em outras pessoas também, a partir do nível 1. Tá bom, já. Entendi. E o nível 4 é o de professor. Se você quiser se tornar... Que é o mestrado. É o mestrado. Mas né? o 1, 2 e 3 dá para a pessoa aplicar em outras pessoas. Dá, nela e em outras. Legal. Né? Então, eu dou as aulas de todos os níveis, todos os meses. E os outros dias eu atendo pessoas. Rio de Janeiro, Vargem Grande. Rio de Janeiro, Vargem Grande. Presencial, não online, hein? Você sabe que a pandemia me trouxe uma experiência muito nova. Porque muitas pessoas começaram a não querer ir presencialmente. Eu continuo com o espaço aberto, atendendo. Eu fiz o curso na pandemia, acho que o do Ho Oponopono. Foi no meio da pandemia. No meio ou no início. É interessante que eu mandava um testamento, né? Olha, pessoal, eu acredito no poder do Reiki, eu acredito na energia do meu espaço, eu não uso máscara, porque eu não acredito na máscara. Quem quiser, que venha. Mas não espere encontrar uma pessoa usando máscara aqui. Eu lembro disso. Você lembra disso, né? Lembro. E o mais legal é que durante todo o período da pandemia, todo mundo ia, quase ninguém usava máscara, ninguém se contaminou. Até quando tiveram pessoas que me ligaram depois, a casa não sabia, mas eu estava com vírus e tal. Eu perguntei no grupo, alguém se contaminou? Não. Ninguém. Olha o que eu entendo, vê se faz sentido para vocês. O vírus é uma frequência baixa. Então, ele só vai se desenvolver onde ele encontrar frequências baixas. Se você mantiver a frequência elevada, ele morre. Então é isso que eu me esforcei para fazer na pandemia. Melhorei minha alimentação, melhorei minha atividade física, melhorei meu sono, aumentei meu tempo de prática de Reiki. Cara, atravessei a pandemia tranquilo. E algumas pessoas pediram Reiki à distância, né? Tipo atendimento à distância.
Eu ensinava sempre nos cursos. No nível 2, você aprende a fazer um tratamento à distância. Mas eu nunca tinha feito profissionalmente um atendimento à distância. A primeira coisa que eu pensei, cara, quanto que eu vou cobrar? Eu disse, cara, eu vou ficar 2 horas com a pessoa, vou cobrar o mesmo preço. Presencial. Presencial. Vamos ver o que vai rolar. Cara, todo mundo começou a querer. Aí eu comecei a atender gente em Dubai, Austrália, Canadá, aí saiu Portugal, desse local daqui, né? São Paulo, Belo Horizonte, em vários lugares diferentes. E as pessoas sentiam as mesmas coisas. Então você faz o atendimento à distância? Sim, eu não dou cursos online, sim, mas atendimentos eu faço à distância para algumas pessoas. Só para deixar claro, pessoal. Né? Isso. Sim. E o site é clearmind.com.br, né? clearmind.com.br. E acho que a comunicação acontece muito hoje por rede social, né? Sim. Vamos colocar tudo aqui na descrição. Aqui. Beleza. Muito bom, muito bom. Olha, eu aprendi bastante, Reiki. A Manu já sabia, porque é sempre assim, né? Eu sei um pouquinho, ela sabe mais. Ela sabe menos, eu sei mais. Aí a gente vai complementando. Então eu te espero lá para fazer o curso comigo. Vou fazer isso. Eu fiz o curso, os dois, assim, amei. Fora que o lugar é lindo, a energia do local é maravilhoso. Assim, o curso me beneficiou muito, foi muito bom. É interessante, né? Porque uns anos atrás, uma aluna minha me fez uma proposta, segundo ela, assim, irrecusável. Ela falou, Carlos, eu tenho uma cobertura lá no downtown e eu queria levar o Espaço Clearmind para lá. Eu falei, por que você queria fazer isso? Ah, você fica isolado nessa montanha e eu acho que você vai ter acesso a mais gente. Seus cursos vão ficar mais cheios, vai atender mais e tal. Eu falei, poxa, mas eu já estou com a agenda lotada. Sabe? Eu não faço questão de ter o curso cheio, eu quero pessoas comprometidas a aprender. Né? E chega quem tem que chegar. Ela não acredita. Eu estou te oferecendo uma cobertura no downtown. E eu falei, mas o que você vai ganhar com isso? Não, você é sua sócia. E aí, eu estou me formando agora em psicologia, não sei o quê, e você vai me indicar clientes. Eu falei, olha só, cara, eu trabalho no meio da natureza, onde a renovação energética é constante. Eu bebo água da mina. A água da mina. Sabe? Eu tomo banho de água mineral. Sabe? Eu faço todas as refeições em casa. Eu moro perto da praia ali, sabe? Então, você quer que eu pegue um trânsito de 1h30 para chegar no downtown? Para ter mais aluno que não preciso mais ter. Então, o sucesso que eu tenho no meu trabalho é devido à qualidade da minha energia. E a qualidade da minha energia está ligada ao meu estilo de vida. Sim, e passa para as pessoas. Eu gosto de morar aqui nessa montanha, eu gosto de trabalhar aqui. E faz diferença você ter a experiência de ir até lá, fazer o curso ali no meio da natureza. É muito gostoso. Tem uma senhora que eu atendi muitos anos, que é norueguesa, ela mora aqui em Copacabana, né? Ela ia de ônibus para lá. E eu falava, eu te busco no ponto. Ela, não, Carlos, eu gosto de ir andando. Faz parte do meu processo de cura. Legal. Ele andando, vendo os passarinhos, escutando a natureza, ela ficava feliz. Legal. Muito bom. Legal, eu né? queria pegar só para fechar aqui, depois você fazer um comentário para nossa audiência. Eu gostei muito do que você falou da sincronicidade da vida, né? De entender os sinais da vida, né? De olhar, acho que é uma coisa importante para as pessoas olharem, que às vezes a vida está tentando dar sinais para a gente, né? Cara, para de fazer isso, vai para outro caminho. Dando. Seja no corpo, seja, né, na vida, né? E você mostrou isso claramente na sua história, né? Até chegar onde você chegou, né? Então, acho que para fechar aqui, eu queria que você, dentro dessa linha, ou o que você acha melhor, passasse um recado pro pessoal aqui olhando para a câmera. Beleza. Então, eu costumo dizer que a vida é uma estrada bem sinalizada para quem quer enxergar. Então, eu acho bem legal 2 coisas: praticar um estado de presença, né? E criar uma consciência de gratidão todos os dias, sabe? Tentar dormir e acordar com esse sentimento dentro de você. Tem até um exercício que eu gosto de ensinar, assim, que não custa nada, é bem fácil. Pega um caderno, antes de dormir, escreve pelo menos 5 coisas pelas quais você foi grato no seu dia. E você vai perceber que você está treinando a sua mente para ver o lado positivo de todas as situações. E quanto mais você treinar sua mente para isso, mais coisas positivas você vai ver na sua vida, mais você vai agradecer, mais você vai ver, mais você vai agradecer. Sua vida vai entrar numa espiral super positiva. Então, o recado é esse. Viver com
presença, simplicidade e gratidão. Muito bom, muito bom. Carlos, muito obrigada Imagina. pela sua presença. Uma Foi alegria. uma delícia, 1h30 quase, Uma hora e passou meia. assim Uau, super voou, rápido. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, Carlos. Obrigado mesmo. Pessoal, ó, saúde e paz mental que a gente quer para vocês hoje e sempre. Sempre. Um beijo e até a próxima. Tchau, fiquem bem.